Olá! Vamos então, nessa aula de odonto legal, começar o estudo dos documentos odontolegais. Vamos estudar hoje o prontuário odontológico. A palavra vem do latim e significa lugar em que se guardam coisas que devem estar à mão. Então, o prontuário odontológico vai ser o conjunto de documentos destinados aos registros dos cuidados odontológicos prestados ao paciente, ou seja, todos os documentos, incluindo radiografias e modelos de gesso, que foram criados para aquele paciente e que estão relacionados ao tratamento odontológico, fazem parte do prontuário odontológico. Então, o prontuário odontológico não é simplesmente uma ficha. Segundo Van Hel, o prontuário é um currículo vitae odontológico do paciente. Funções do prontuário. A primeira função é clínica. Quanto melhor o prontuário for desenvolvido, mais fácil para o cirurgião dentista entender a evolução do caso. Outra função é a prevenção jurídica, porque até o bom dentista poderá ser processado por um paciente. E o nosso prontuário odontológico, quando bem preenchido, ele será o nosso único meio de defesa em casos de responsabilidade civil. Terceira função é o valor social. Se um paciente nosso por acaso morrer carbonizado ou afogado e o corpo ficou submerso, a maneira mais rápida e cientificamente comprovada de identificação desse indivíduo é por meio do nosso prontuário. Mas lembrando que isso só será possível se o dentista desse paciente preencheu corretamente o prontuário com detalhes, pondo datas, arquivando radiografias e tomando um cuidado no preenchimento do odontograma, detalhando quais foram as faces e os dentes e o material de restauração envolvido. Então aqui nós temos uma lista dos documentos e dos materiais que fazem parte do prontuário odontológico, que vai desde a famosa ficha clínica até toda a documentação que a gente gera durante o atendimento, como cópia de atestado, declaração, o termo de consentimento livre e esclarecido, que nós vamos comentar em outra aula, e até os modelos de gesso. Vamos começar então pelo estudo da famosa ficha clínica. Esses são os itens que compõem uma ficha clínica e nós vamos ver um a um. Primeiro item é a identificação do profissional, porque segundo o Código de Ética Odontológico, obrigatório que a gente coloque em todos os documentos gerados 3 itens: o nome do profissional, o nome da nossa profissão e o nosso número de inscrição no CRO. Identificação do paciente são todos os dados relacionados com esse paciente, né? Os dados individuais, como endereço, os documentos, se eu achar necessário o contato do dentistas anteriores e dos médicos que atendem esse paciente. Se for um menor de idade, ou seja, que tenha menor de 18 anos, eu tenho que ter também os dados do responsável legal. A anamnese é aquele questionário sobre a história médica, sobre a história odontológica e sobre os hábitos higiênicos desse indivíduo. Destaco aqui a importância de, no final do preenchimento desse questionário, a assinatura do paciente ou do seu responsável legal. Temos aqui um modelo do livro do professor Moacir da Silva, professor de odontologia legal, que serve de modelo para a gente, um exemplo, né? Então vou ler para vocês. Declaro que as informações prestadas por mim, paciente, são totalmente verdadeiras, sendo que se omitiu deixei de declarar algo ao cirurgião dentista, Dr. Antônio, poderei estar corroborando com dificuldades durante o tratamento odontológico, bem como colocando em risco a minha saúde, a do profissional e de toda a equipe envolvida. Por ser verdade, firmo presente. O paciente, então, assina e coloca-se a data. O exame físico, nós não vamos entrar em detalhe agora. Eu só quero destacar para a odontologia legal, na parte de exame intrabucal, o preenchimento do odontograma. Moacir da Silva sugere 2 odontogramas. O inicial,
onde eu marco a condição bucal do indivíduo quando ele chegou, ou seja, antes do tratamento. Mesmo os detalhes do dente, onde, por exemplo, tem uma restauração satisfatória que eu não vou mexer. Então, ali eu marco que aquele dente, eu crio um código para isso, que aquele dente tem restauração satisfatória e não esquecer de preencher qual material e qual é a face envolvida nessa restauração. O odontograma final é aquele que eu vou marcar o tratamento que eu realizei, né? Arquivando também, tomando cuidado para arquivar com detalhes, radiografias, fotografias, se forem impressas. Aqui um modelo de odontograma que eu gosto bastante, que mostra, além da face oclusal, mostra também os canais radiculares, né? Existe um problema em relação ao odontograma, que é a padronização do preenchimento. Não existe, né? Não existe uma padronização de como preencher o odontograma. Então, cada dentista vai criar o seu código. E isso nós vamos ter que criar uma legenda, portanto, né? Então, por exemplo, eu posso fazer o número 1 é quando o dente está rígido. Não tem cárie, não tem restauração. Então, eu venho aqui, vou imaginar o 17 é rígido. Então, eu escrevo aqui número 1. Número 2, vamos imaginar que é um dente com restauração e essa restauração está satisfatória. Então, eu vou imaginar o dente 44, escreva aqui em cima. Número 2, mas que restauração é? Então, tem que colocar o material, resina composta. Qual face envolvida? Por exemplo, a face vestibular. Número 3, dente com cárie. Então, eu venho aqui no dente 16, escrevo aqui 3, mas eu tenho que marcar qual face está com cárie. Por exemplo, OD, então eu pinto oclusal, distal. Não existe essa padronização. Então, cada um de nós temos que criar essa padronização, que pode ser por número, por cor, mas é interessante. Tome cuidado. Você marcar com rigor de detalhe qual é o dente envolvido, o material presente e a face envolvida nessa restauração. Em relação ao tratamento de canal, marcar, por exemplo, se é um dente que já tem canal tratado e qual é o dente que eu vou precisar tratar o canal. Plano de tratamento, nós vamos ter que mostrar para o paciente, até uma condição do Código de Defesa do Consumidor, que a gente tem que mostrar para o paciente todas as alternativas de tratamento. Então vamos imaginar, dente 16. Pode ser feito um amálgama dentário, uma resina composta com material de qualidade, ou pode ser feito uma onlay. Então eu vou ter que explicar para o paciente todas essas alternativas. Vamos imaginar que eu não faça amálgama, eu não tenho nem amalgamador no consultório, mas se eu sei que aquela condição, né, se aquele item se encaixa naquele tratamento, poderia ser feito amálgama, eu tenho que mostrar para ele. Se o paciente escolher, porventura, esse amálgama, eu falo, olha, então o senhor vai ter que procurar outro dentista porque eu não faço, né? Mas é interessante que a gente tem que mostrar para cada dente quais são as opções, quais são as alternativas de tratamento. Após conversar com o paciente, ele escolhe qual é a alternativa que, por exemplo, cabe no bolso dele e ele, não podemos esquecer que ele precisa assinar a escolha dessa alternativa de plano de tratamento. Então, aqui é um modelo do CFO. Ele imaginou, por exemplo, que tinha 3 opções para aquele tratamento odontológico. Eu vou dar o exemplo de apenas um dente para ficar mais fácil. Então, vamos imaginar. Dente 16, amálgama dentário. Opção 2, no dente 16, resina composta. Opção 3, no dente 16, onlay. Né? Então, o paciente aqui ele vai escolher, né? Você coloca o preço para cada opção. Ele escolhe, vamos dizer que ele escolheu resina composta. Então, você vai pôr aqui opção 2. Esse paciente, então, ele vai assinar e nós vamos colocar a data. Em relação à evolução do tratamento, é o que acontece dia a dia, né? Então você vai ter que marcar com detalhes o dente envolvido, o que foi feito. Se o paciente, por exemplo, faltou, atrasou, isso também precisa ser anotado. Um fator interessante, uma característica interessante é que além de anotar o dente, o que foi feito, é coletar a assinatura do paciente. Ok? Muito obrigado.